Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Bunker. Eu sou o Lucas Marlon e no vídeo de hoje vou trazer para vocês um pouco mais da história da Ucrânia, esse país que está atualmente em guerra e pouco se sabe sobre a história do país, então vamos começar a partir da Idade do Ferro até os dias atuais. Se você gosta de conteúdo histórico, já se inscreva no canal, deixe o seu like e comente. Durante a Idade do Ferro, outros povos emergiram na região como os dácios, cimérios, citas, sármatas e outras tribos nômades. O reino cita existiu nessa região entre 750 e 250 a.C., juntamente com as colônias da Grécia antigas fundadas no século VI a.C. Na costa nordeste do Mar Negro, as colônias de Tira, Olbia e Hermonassa continuaram como cidades do Império Romano e Império Bizantino até o século VI. No século III, os godos chegaram nas terras da Ucrânia em torno de 250 e 375, o qual eles chamaram de Aljo, correspondente à cultura arqueológica Cherniakov. Os ostrogodos se estabeleceram na área, mas sob a influência dos hunos a partir de 350 d.C. Ao norte do reino ostrogodo havia a cultura de Kiev, florescendo entre os séculos II a V, quando foram expulsos pelos hunos. Após eles terem ajudado a derrotar os hunos na Batalha de Nidal em 454, os ostrogodos foram permitidos a se estabelecerem na Panônia. Com um grande vácuo criado entre o fim do governo huno e godo, as tribos eslavas possivelmente emergiram a partir da cultura de Kiev, começando a expandir-se sobre o atual território da Ucrânia, durante o século V e para os Balcãs durante o século VI. No século VII, o território da moderna Ucrânia era o centro do estado dos proto-búlgaros, também referido como Grande Bulgária Antiga, com sua capital na Fanagória. Ao final do século VII, a maior parte das tribos búlgaras migraram para diversas regiões e os que ficaram no estado foram absorvidos pelos cazares, um povo seminômade da Ásia Central. Os cazares fundaram o Kanato Khazar no sudeste do que hoje é a parte da Europa, perto do Mar Cáspio e o Cáucaso. O reino incluía o oeste do Cazaquistão, parte leste da Ucrânia, Azerbaijão, sul da Rússia e a Crimeia. Em torno de 800 d.C., o reino converteu ao judaísmo. Durante os séculos X e XI, o território da Ucrânia tornou-se um centro de um estado poderoso e prestigioso na Europa, a Rússia de Kiev, o que estabeleceu a base das identidades nacionais ucraniana e das demais nações eslavas orientais no século subsequente, russos, ucraniano e bielorrussos. A capital do principado era Kiev, conquistada dos cazares por Askoldo Edir por volta de 860. Conforme a crônica nestoriana, a elite do principado era formada de início por varegues provenientes da Escandinávia, que foram mais tarde assimilados à população local de modo a formar a dinastia Ruríkida. A Rússia de Kiev era formada por diversos domínios governados por príncipes ruríkidas aparentados. Kiev, o mais influente de todos os domínios, era cobiçada pelos diversos membros da dinastia, o que levava a enfrentamentos subsequentes sangrentos. A Era Dourada do Principado coincide com os reinados de Vladimir o Grande, que aproximou o seu estado do cristianismo bizantino, e seu filho Jaroslav I o Sábio, que viu o Principado atingir o zenite cultural e militar. No século XII, ocorreu um processo de fragmentação apesar dos esforços em contrário, durante os reinados de Vladimir II o Mônaco e de seu filho Mnistilau. Após a morte daquele último, o território se desintegrou com o surgimento de principados separados com sede em Kiev, Czernikovia, Galícia e Vladimir Susdália. A invasão tártara-mongol do século XIII conferiu ao principado o golpe de misericórdia, do qual nunca se recuperaria. Na região correspondente ao atual território da Ucrânia, sucedeu a Rússia de Kiev, os principados de Galícia e de Volínia. Posteriormente fundidos no estado de Galícia-Volínia, em meados do século XIV, o estado foi conquistado por Casimiro IV da Panônia, enquanto que o cerne da antiga Rússia de Kiev, inclusive a cidade de Kiev,
passou ao Grão-Ducado da Lituânia. O casamento do Grão-Duque Jaguelão da Lituânia com a rainha Edviges da Panônia pôs sob o controle dos soberanos lituanos a maior parte do território ucraniano: Czernikovia, Novogárdia, Sevéria, Podólia, Kiev e uma grande parte da Volínia. Nessa época, a parte sul da Ucrânia, incluindo a Crimeia, era regida pelo Kanato da Crimeia, enquanto que as terras a oeste dos Carpados eram dominadas pelos Magiares desde o século XI. No século XV, o povo ucraniano se distingue dos outros povos eslavos orientais, que tiveram origem comum na Rússia de Kiev. Eram o povo que habitava a região da fronteira com os poloneses. Por força da União de Lublin de 1569, que criou a comunidade polaco-lituana, uma porção considerável do território ucraniano passou do controle lituano para o polonês, transferidos para a coroa da Polônia. Sob pressão de um processo de polonização, a maior parte da elite rutena, mesmo que de origem lituana, converteu-se ao catolicismo. O povo, porém, manteve-se fiel à Igreja Ortodoxa, o que levou ao surgimento de tensões sociais demonstradas, por exemplo, pela União de Brest, de 1596, pela qual Sigismundo III Vasa tentou criar uma igreja católica grega ucraniana vinculada à Igreja Católica Romana. Os plebeus ucranianos, vendo-se em proteção da nobreza rutena, cada vez mais convertia-se ao catolicismo romano. Voltou-se para os cossacos fervorosamente ortodoxos em busca de segurança. Os cossacos, em sua origem, eram servos fugitivos de origem russa ou polonesa que se estabeleceram na ilha de Ortitsa, no rio Dnieper, que entravam em constantes conflitos com as autoridades polonesas. Em meados do século XVII já existia um quase-estado cossaco, o Zaporozhia Sipk. Foi criado pelos cossacos do Dnieper e pelos camponeses rutenos que fugiam da servidão polonesa. A Polônia não tinha o controle efetivo daquela área, hoje no centro da Ucrânia, que se tornou então um estado autônomo militarizado, ocasionalmente aliado à comunidade. Entretanto, a servidão do campesinato pela nobreza polonesa e a ênfase da economia agrária da comunidade na exploração de obra servil e talvez a razão mais importante, a supressão da fé ortodoxa, terminaram por afastar os cossacos e a Polônia. Assim, os cossacos voltaram-se para a Igreja Ortodoxa Russa, o que levaria eventualmente à queda da comunidade polaco-lituana. Em 1648, os cossacos liderados por Bogdan deram início a uma grande rebelião contra o rei II Casimiro, que levou à partilha da Ucrânia entre Polônia e a Rússia. Consolidada pelo Tratado de Pereyaslav em 1654, no qual o czar se comprometeu a proteger o leste da Ucrânia dos poloneses, na segunda metade do século XVIII, o sul da Ucrânia tornou-se uma das principais fontes de trigo para o Império Russo. Em 1783, o Kanato da Crimeia foi anexado à Rússia, que encerrou a dominação tártara na região. Entre 1793 e 1795, ficou definida a partilha da Polônia entre a Prússia, a Áustria e a Rússia, que ficou inicialmente com os territórios situados a leste do rio Dnieper, enquanto que a Áustria ficou com a Ucrânia Ocidental, com o nome de Província da Galícia. Em 1796, a Rússia passou a dominar também os territórios a oeste do rio Dnieper. A região seria chamada de Nova Rússia. Em que pese o fato de que as promessas de autonomia da Ucrânia conferidas pelo Tratado de Pereyaslav nunca se materializaram, os ucranianos tiveram um papel importante no seio do Império Russo, participando das guerras contra as monarquias europeias, orientais e o Império Otomano, e ascendendo por vezes aos mais altos postos da administração imperial e eclesiástica russa. Posteriormente, o regime czarista passou a executar uma dura política de russificação, proibindo o uso de língua ucraniana nas publicações e em público. Por meio do Tratado de Brest-Litovsk, assinado no início de 1918, a União Soviética abriu mão de exercer soberania sobre grande parte do território ucraniano, mas esse tratado foi anulado com a derrota dos impérios centrais ao final da Primeira Guerra Mundial, e o território passou a ser disputado na Guerra Polaco-Soviética.
O colapso do Império Russo e Austríaco após a Primeira Guerra Mundial, bem como a Revolução Russa de 1917, permitiram o ressurgimento do movimento nacional ucraniano em prol da autodeterminação em boa parte da Ucrânia. Em fevereiro de 1917, com o fim do czarismo, o poder começou a ser disputado entre o governo provisório de São Petersburgo e a Rada Central em Kiev. Em dezembro, após a tomada do poder pelos bolcheviques, o primeiro congresso dos sovietes da Ucrânia proclamou o domínio sobre as regiões mais ao leste da Ucrânia, com sede em Kharkov. Por outro lado, a Rada se aliou às tropas austro-alemãs que invadiram o país na primavera de 1918. Até 1920, a Ucrânia foi o campo de batalha da guerra entre o governo soviético e seus inimigos internos e externos. Com o fracasso polonês na ofensiva de Kiev, ato final da Guerra Polaco-Soviética, em março de 1921 foi celebrada a Paz de Riga entre a Polônia e os bolcheviques, que voltou a dividir a Ucrânia. A porção ocidental foi incorporada à nova Segunda República Polonesa e a parte maior no centro e no leste transformou-se na República Socialista Soviética Ucraniana, posteriormente unida à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando esta foi criada em dezembro de 1922. O ideal nacional ucraniano sobreviveu durante os primeiros anos sob os soviéticos. A cultura e a língua ucranianas conheceram um florescimento quando a adoção da política soviética de nacionalidades. Seus ganhos foram postos a perder com as mudanças nas políticas dos anos 1930. A industrialização soviética teve início na Ucrânia a partir dos anos 20, o que levou a produção industrial do país a quadruplicar nos anos 1930. O processo impôs um custo elevado ao campesinato, demograficamente a espinha dorsal da nação ucraniana. Para atender à necessidade de maiores suprimentos de alimentos e para financiar a industrialização, Stalin estabeleceu um programa de coletivação de agricultura pelo qual o Estado combinava as terras e rebanhos dos camponeses em fazendas coletivas. O processo era garantido pela atuação dos militares e da polícia soviética. Os que resistiam eram presos e deportados. Os camponeses viam-se obrigados a lidar com os efeitos devastadores da coletivação sobre a produtividade agrícola e as exigências de quotas de produção ampliadas. Tendo em vista que os integrantes das fazendas coletivas não estavam autorizados a receber grãos até completar as suas impossíveis cotas de produção, a fome tornou-se generalizada. Este processo histórico, conhecido como Holodomor, levou 7 milhões de pessoas, cerca de 25% da população ucraniana, a morrer de fome. Na mesma época, os soviéticos acusaram a elite política e cultural ucraniana de desvios nacionalistas. Quando as políticas de nacionalidades foram revertidas no início dos anos 1930, duas ondas de expurgos resultaram na eliminação de 4/5 da elite cultural da Ucrânia. Em setembro de 1939, como resultado de cláusulas secretas do Pacto de Não Agressão assinado em 1939, entre a Alemanha e a União Soviética, Ucrânia Ocidental e da invasão da Polônia pela Alemanha, que destruiu o poder militar daquele país, ocorreu também a invasão soviética da Polônia, que ampliou o território da Ucrânia. Durante a Segunda Guerra Mundial, alguns membros do subterrâneo nacionalista ucraniano lutaram contra nazistas e soviéticos, indistintamente, enquanto que outros colaboravam com ambos os lados. Em 1941, os invasores alemães e seus aliados do eixo avançaram contra um desesperado exército vermelho no cerco a Kiev. A cidade foi designada pelos soviéticos como cidade heróica, pela feroz resistência do exército vermelho e da população local. Mais de 660 mil soldados soviéticos foram capturados ali. De início, os alemães foram recebidos como libertadores por muitos ucranianos, especialmente na Ucrânia Ocidental, que havia sido ocupada pelos soviéticos apenas em 1939. Entretanto, o controle alemão sobre os territórios ocupados não se preocupou em explorar o descontentamento ucraniano com as políticas soviéticas.
Ao invés, manteve as fazendas coletivas, executaram uma política de genocídio contra judeus e de deportação para trabalhar na Alemanha. Dessa forma, a maioria da população nos territórios ocupados passou a se opor aos nazistas. As perdas totais civis durante a guerra e a ocupação alemã na Ucrânia são estimadas entre 5 e 8 milhões de pessoas, inclusive mais de meio milhão de judeus. Dos 11 milhões de soldados soviéticos mortos em batalha, cerca de um quarto eram ucranianos étnicos. Com o término da Segunda Guerra Mundial, as fronteiras da Ucrânia soviética foram ampliadas na direção do oeste, unindo a maior parte dos ucranianos sob uma única entidade política. A maioria da população não ucraniana dos territórios anexados foi deportada. Após a guerra, a Ucrânia tornou-se membro das Nações Unidas. Após 1985, com a subida de Mikhail Gorbachev ao comando da União Soviética, teve início a Perestroika, e nacionalistas ucranianos e comunistas fundaram o Movimento Popular Ucraniano pela Perestroika, que reivindicava a maior autonomia da economia política e venceu as eleições legislativas de março de 1990. Em 16 de julho de 1990, o Soviético Supremo Parlamento da Ucrânia proclamou a soberania da República. Em 24 de agosto de 1991, foi aprovada a Declaração da Independência e foi convocado um plebiscito para retificá-la, que ocorreu em dezembro de 1991, no qual 90% dos votos foram favoráveis à ratificação no mesmo dia. Leonid Khrushchev, ex-primeiro secretário do Partido Comunista da Ucrânia, foi eleito presidente com 60% dos votos. Em 8 de dezembro de 1991, os presidentes da Ucrânia, da Federação Russa e da Bielorrússia declararam o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e estabeleceram a Comunidade de Estados Independentes. No início de 1992, o governo ucraniano anunciou a liberação de preços e criou uma nova moeda e criou incentivos para o investimento estrangeiro. Em 5 de maio de 1992, a Crimeia declarou independência, mas cedeu às pressões de Kiev e cancelou a declaração em troca da concessão de autonomia econômica. Assim, chegamos ao fim deste vídeo. E aqui chegamos também ao fim do resumo da história da Ucrânia desde a Idade do Ferro até a sua independência. Se você gosta desses vídeos, se inscreva no nosso canal, deixem o seu like e até a próxima.